devem ter esbarrado em algum momento com alguma questão que envolve vantagem mecânica. Por exemplo, se você fizer uma alavanca, você consegue erguer, né, suspender um objeto com uma massa maior que a sua até. Ou quando você eleva o carro usando um macaco, por que você consegue elevar um carro usando um macaco, mas você não consegue fazer isso com as suas próprias mãos? Ou seja, às vezes até consegue, se for meio forte, né? Eu não consigo. Mas o que acontece é que o mecanismo do macaco hidráulico, ou de qualquer coisa, ou da alavanca, ela permite que você tenha uma vantagem mecânica, em que você aplica uma força em uma determinada região e você tem uma força em uma outra região com maior intensidade, de modo que levanta o carro, tá bom? Ou levanta qualquer coisa, ou eleva alguma coisa. O que nós iremos fazer agora é um exemplo de vantagem mecânica que ele está relacionado com conjunto de polias, tá bem? Então, eu irei fazer o desenho e aí nós retomamos a discussão. Bem, pessoal, então aqui o que eu tenho aqui? Eu sei que o desenho ele ficou um pouco poluído, porque tem muita informação, mas é que eu preferi fazer toda a informação inicialmente e aí eu vou explicando com o decorrer, tá? Então, mas basicamente o que eu tenho? Ó? Eu tenho um bloco que ele está pendurado diretamente na polia, ok? E aí eu tenho uma corda que está fixada no teto, que ela passa pela polia e é ligada, e ela atravessa uma outra polia que está fixa no teto. Então eu tenho uma polia móvel e uma polia fixa, tá bom? E o que acontece? E aí eu tenho um bloco com massa M2 e um bloco com massa M1. Aqui eu já escrevi quais são os pesos desse bloco, tá? Então, o peso do bloco 1 é M1G e o peso do bloco 2, M2G. Outra coisa importante aqui é que eu orientei o meu eixo Z apontado para cima. Ou seja, o solo é 0 e à medida que eu me afasto do solo, a minha distância cresce. Portanto, o meu eixo Z aumenta à medida que eu me afasto do solo. Então, tudo que tiver apontado para o solo vai ter sinal negativo, e o que tiver apontado no sentido contrário ao solo, ele terá sinal positivo. Então, por isso que os meus pesos aqui eles terão sinal negativo. Então, as forças que atuam no meu sistema aqui, ó, são pesos e trações, tá bem? Uma coisa importante aqui é que o comprimento da corda ele não varia, ou seja, a corda tem comprimento constante e a massa da corda é desprezível, que é aquele mesmo vínculo que eu apresentei na aula, na aula anterior, não, no exemplo anterior. Então, eu irei escrever isso. Então, a corda, ela tem massa desprezível e comprimento constante. Então, uma coisa importante aqui, a se avaliar, introduzindo o vínculo, o que nós temos que fazer agora, tá? Nós temos que nós temos que trabalhar com o diagrama de corpo livre. E qual é o meu interesse aqui? Outra coisa importante, pessoal. A massa da corda é desprezível e a massa das polias também são desprezíveis, tá? Então eu não posso considerar que nem as polias nem a corda elas introduzem inércia no meu sistema, tá? A única coisa que introduz inércia no meu sistema são as massas dos blocos. Então, introduzindo os vínculos e as forças que atuam no meu sistema, obviamente que eu posso, com isso, fazer um diagrama de corpo livre. Primeiramente, aqui eu vou observar aqui o meu corpo 1. Quando você está trabalhando com sistemas ligados, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Se o bloco 1 desce, o bloco 2 sobe. Tá? Então, na hora que vocês forem escrever a aceleração do sistema, uma aceleração tem que ser positiva e uma outra aceleração negativa. Mas aí fala, professor, mas eu não sei para que lado o sistema vai se mover. Não importa.
você coloca uma positiva e uma outra negativa, porque na hora que você substituir os valores das massas, você vai descobrir para que direção o sistema vai se mover. Mas um vínculo desse sistema é que, enquanto um bloco desce, o outro bloco sobe. Então, portanto, a aceleração do bloco 1 ela tem que ser contrária à aceleração do bloco 2. Ok? Então, o que eu irei fazer? Eu vou considerar que o bloco 1 desce e o bloco 2 sobe, mesmo sem saber que isso acontece. O que pode acontecer é que ao final do exercício essa informação ela se confirma ou se mostra contrária, mas eu não errarei o exercício, tá? O exercício, a resposta ela estará correta. Então, diagrama de corpo livre. Então, vou escrever aqui, ó, bloco 1 e bloco 2. O que nós temos aqui, ó, no bloco 1? Quais são as forças que atuam sobre o bloco 1? Tensão na corda E menos M1G. Já estou colocando com sinal negativo, porque eu já estou dizendo em que sentido que ela está apontada. Outra coisa agora é bloco 2. Então, bloco 2 eu tenho menos M2G. E aqui, pessoal, eu vou chamar aqui, ó, de T2. E aqui eu vou chamar de T1, tá bem? Então agora, né, que eu defini quais são as forças que atuam no meu sistema, eu aplico a segunda lei. E aí depois eu vou introduzir os vínculos, tá bom? Então, mas essa sequência aqui, ela pode às vezes variar. Você pode colocar o vínculo anteriormente, ou pode colocar depois, que não vai afetar o resultado do exercício, tá bom? Eu estou achando mais didático colocar o vínculo nesse caso depois. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que a força resultante sobre o bloco 1 é a massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1, que eu vou chamar de A1. Então, no caso aqui, ó, eu vou ter que... Qual que é a força resultante? É a tração 1 menos a força-peso, que é M1G, ela é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1. E aqui, pessoal, eu vou chegar naquela questão que eu havia dito para vocês. Eu vou considerar que o bloco 1 desce, tá? Então, se o bloco 1 desce, o bloco 2 sobe. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou considerar que a aceleração é negativa. Ok? Isso é um vínculo, tá bom? E aqui, ó, eu vou chamar essa equação de equação 1. E para o bloco 2, mesma coisa. Força resultante sobre o bloco 2, FR2, é massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2. Então, eu vou ter que T2 menos M2G é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2. Então, percebam aqui que eu tenho um sistema de duas equações. Só que quantas incógnitas eu tenho? Essa é uma outra coisa importantíssima. Sempre que você for resolver exercícios de aplicações das leis de Newton, possivelmente você vai cair em um sistema de equação. E aí você deve estar perguntando, mas professor, como eu resolvo? Calma, a questão toda é, você vai escrever as equações e aí você vai introduzir os vínculos. E o número de equação vai ter que ser igual ao número de incógnita. Sempre. Senão o problema não tem solução. Então percebam aqui, ó, que eu tenho quantas incógnitas? Supondo que eu conheça as massas do bloco, tá? Então, a pergunta é, sabendo que M1 é tanto e M2 é tanto, qual é a aceleração do meu sistema? Então, obviamente que eu não sei qual que é a tração. Então eu tenho uma incógnita, duas incógnitas. A aceleração do bloco 1 eu não sei e a aceleração do bloco 2 eu não sei. Só que, pessoal, aqui eu tenho duas equações e 4 incógnitas. É impossível resolver esse sistema. Então, uma forma de resolver esse sistema é inserir os vínculos, tá bom? Quando eu insiro os vínculos, eu vou conseguir escrever algumas variáveis em termos de outras, tá bom? Então, é muito simples de se fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho uma polia
que ela está pendurada no teto e eu tenho uma corda que passa ao redor dela. Supondo que eu tenho 2 blocos com massa igual aqui, eles estão em equilíbrio. Então, percebam que aqui, eu vou ter pesos e eu vou ter umas tensões aqui que estão suspendendo os blocos. E no caso aqui a tensão é igual ao peso. A minha pergunta é, a polia, ela está em movimento ou ela está em repouso, se o sistema está em equilíbrio? Obviamente que ela está em repouso, porque ela está presa no teto. Então, se o sistema não se move de um lado, nem para um lado, nem para o outro, eu vou ter uma tensão aqui também, E, consequentemente, na polia, essas 2 tensões, ela vai ser igual a essa tensão da polia no teto. Então, este meu telinha aqui, que é a tensão que a polia faz no teto, ela vai ser igual a 2T. E esse 2T aqui, obviamente, vai ser 2P. Então, eu tenho que o meu telinha é 2T. Ok? Então, a tensão que a polia faz no teto é 2T. Então, eu tenho que telinha é 2T. Isso aqui eu só ilustrei aqui para explicar o que está acontecendo aqui, Então, obviamente, pessoal, que essas 2 tensões aqui, T e T, ela vai ser transferida para cá, Então, eu vou ter aqui, na polia aqui, a resultante é nula, então eu vou ter 2T aqui para baixo, e aqui eu vou ter 2T para cima. Então, esse T2 aqui, ele é 2 tensões. E esse T1 aqui, ele é uma única tensão. E isso é feito para que a resultante na minha corda ela seja nula. Então, eu já vou reescrever a equação 1 e 2, considerando que T2 é 2T e que T1 é T. Ok? Então, já estamos melhorando aí no nosso problema. De 4 incógnitas, ficaram 3. Então, T menos M1G é igual a menos M1A. Essa é a equação 3, tá bom? T menos 2T, tá bom? Perdão, 2T. T2 é 2T, tá bom? T2 menos 2T menos M2G é igual a M2A. 1A2, ok? Então eu tenho as equações 3 e 4, elas configuram um sistema de 2 equações com 3 incógnitas. Ainda não é possível resolver esse problema. Então, só recapitulando, tá? Que esse sinal negativo aqui, ele é necessário porque é um vínculo que eu tenho no meu sistema. Quando um bloco desce, o outro sobe. Obrigatoriamente, a aceleração de um tem que ser contrária à aceleração do outro. Tá bem? Então, pessoal, falta agora relacionar essas 2 acelerações aqui, E aí, eu preciso de mais um vínculo, que é o quê? O comprimento do fio, ele não varia. Se o comprimento do fio não varia, significa que L1, que é essa distância, mais 2L2, que é essa distância e essa distância, ela é constante. Então, irei inserir esse último vínculo aqui, para correlacionar essas 2 acelerações. Então, percebam que agora nós vamos resolver esse problema. Então, supondo aqui, que se eu produzir uma variação aqui aumentando L1, o que vai acontecer com o meu L2? Ele vai diminuir, ok? Então, delta L1 mais 2 delta L2 é igual a 0. Por que 0? Porque se eu aumento aqui, eu diminuo aqui e o fio ele permanece constante. Então,
a partir desta relação aqui, eu consigo determinar que a variação no comprimento L1 é igual a menos 2 vezes a variação do comprimento L2. Então aqui, pessoal, nós chegamos à seguinte conclusão. Como esta distância, enquanto L1 percorre uma distância, L2 vai percorrer metade dessa distância. Metade por quê? Porque uma metade desse lado e uma metade desse outro lado. Então a aceleração do bloco 2 vai ser menos a metade da aceleração do bloco 1, ou seja, enquanto um bloco 1 desce, o bloco 2 sobe, tá bem? Então agora, pessoal, nós já podemos resolver este problema, tá? Percebam que esse sinal negativo aqui eu já considerei ele anteriormente, tá? Então, vamos considerar que a minha aceleração é A agora, vamos considerar que a aceleração do bloco 1 aqui é A, e vamos escrever essas equações em termos dessa aceleração A. Então, T menos M1G é igual a menos M1A. T menos M2, 2T menos M2G é igual a M2A dividido por 2. Então, eu escrevi tudo em termos da aceleração do bloco 1. Ok? Então, esta equação aqui, ó, ela vai ser a minha equação 5 e 6. E agora, desta forma, eu consigo resolver a aceleração do bloco A e, consequentemente, a aceleração do bloco B, porque eu tenho este vínculo aqui, ó. Tá bem? Então, vamos lá. Vou multiplicar a equação 5 por menos 2 e eu vou somar as equações de ambos os lados, tá bem? Então, multiplicando a 5 por menos 2, eu vou ter aqui, ó, menos 2t, menos mais aqui 2 e aqui mais 2, ok? Então agora, somarei de ambos os lados. Então, multipliquei a primeira aqui por menos 2 e fiz a soma. Então aqui eu vou ter o quê? Mais 2M1G menos M2G mais 2M1A mais M2A dividido por 2. Então agora vou rearranjar essas equações. Então, do lado esquerdo, eu tenho que G, ele multiplica 2M1 menos M2. Do lado direito, eu tenho que 2M1 somado com M2 dividido por 2, ele multiplica o meu A, ok? Então, tendo isso aqui em mãos, eu já posso resolver, na verdade, meu problema já está resolvido aqui. Essa equação aqui, ela já resolve o meu problema. Só que, como eu já disse anteriormente para vocês, como o Albert Einstein disse, não basta as equações, elas estarem resolvendo o problema, elas têm que ser escritas de uma forma bela. E é isso que eu vou fazer. E como que eu vou fazer ela ficar bela? Eu vou tirar o mínimo aqui do lado. Tem um pássaro nervoso ali, tá, pessoal? Ele passou meio reclamando da minha aula aqui, mas eu já estou terminando, tá bom? Então aqui, ó, tirando o mínimo, isso aqui vai dar 4M1 mais M2, dividido por, vezes A, perdão. E aqui, ó, G que multiplica 2M1 menos M2. Então, sem prática nem habilidade, agora só vou passar esse 2 aqui multiplicando ali, tá bem? Então vai ficar aqui, ó, G que multiplica 4M1 menos 2M2 igual a 4M1 mais M2, que multiplica o A.
Então agora, isolando a aceleração, eu resolvo o meu problema. Então o meu A, ele vai ser 4m1 menos 2m2 vezes G, dividido por 4m1 mais m2. Só verificando se eu não errei nem um cálculo. Não errei nenhum cálculo. Eu só posso escrever isso aqui de uma forma melhor, tá? Colocar esse 2 em evidência. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 2G que multiplica 2m1 menos m2. E aqui acontece algo belo que a física confirma a nossa intuição. Então, o que eu disse aqui, ó? Se a aceleração do bloco 1... se a aceleração do bloco 2 é metade do bloco 1, o que acontece se a massa do bloco 2 ela for 2 vezes a massa do bloco 1? Então, ó, se você substituir aqui, ó, m2 por 2 vezes m1, cancela-se este numerador e a minha equação ela entra em equilíbrio, ou seja, o sistema ele vai ficar em repouso ou retilíneo, movimento retilíneo uniforme. Agora, percebam o que? Se eu coloco, então percebam o seguinte, né? Se eu coloco um bloco aqui com metade da massa desse bloco aqui, o sistema entra em equilíbrio. Então, portanto, esse sistema aqui, ele tem a capacidade de dobrar a minha força, ok? Então, isso me oferece vantagem mecânica. Essa força aqui, ela será dobrada do outro lado. E o que eu pago com esse preço? Eu pago o seguinte: o deslocamento aqui do bloco 2 ele será metade do deslocamento do bloco 1. Então o aumento de força ele implica na diminuição do deslocamento. Então eu preciso deslocar bastante aqui e aqui subirá pouco. Então esse é o princípio do macaco hidráulico. É óbvio que não este, mas o conceito envolvido de vantagem mecânica é o mesmo, tá? E aí, pessoal, a atividade para vocês é obter a tração, tá? Então, como você tem aceleração, é só substituir na equação 5 ou 6 que vocês são capazes de obter a tração. Então, finalizo aqui o exemplo 3 e bons estudos aí para vocês, tá bom?